Uma ilha fabulosa, cidade de maravilhas, descrita como desaparecida em um único dia e noite de terremotos e inundações. Ela se chama Atlântida, mas será mito ou memória de um desastre real? A fonte primária da história é Platão, nos diálogos Timeu e Crítias, escritos por volta de 360 a.C., onde ele descreve uma potência insular avançada que existiu cerca de 9.000 anos antes de seu tempo. Platão relata a Atlântida como um estado poderoso, com arquitetura monumental, sistemas hidráulicos e uma guerra contra a Atenas antiga, até ser engolida pelo mar. Os estudiosos modernos trabalham com 3 hipóteses básicas. A primeira, Platão relata memórias históricas de eventos reais, tsunamis, erupções, cidades perdidas. A segunda, ele cria um mito alegórico, uma história usada como lição política e moral para discutir justiça. A terceira é uma combinação. Platão teria reempacotado tradições orais e relatos de desastres para construir uma parábola filosófica. E quanto às evidências físicas? A arqueologia moderna não encontrou até hoje uma cidade globalmente reconhecida como Atlântida. Não existe um sítio datado e amplo que confirme a descrição platônica na escala narrada. Por outro lado, há eventos reais que lembram a narrativa: erupções vulcânicas, terremotos costeiros e inundações em eras passadas. Ao longo dos séculos, pesquisadores propuseram centenas de localizações: o Atlântico Aberto, o Mar Egeu, a Antártida, as Bahamas, a chamada Bimini Road e até locais em Espanha e Marrocos. Algumas teorias tentam correlacionar ruínas naturais com descrições. Por exemplo, estruturas rochosas em Bimini foram interpretadas por alguns como vestígios artificiais. Estudos geológicos, no entanto, mostraram que muitas dessas formações são de origem natural. Mas e se Platão não tivesse inventado tudo? E se a sua história guardasse fragmentos de algo real, um eco distante de civilizações que existiram antes da nossa memória escrita? Platão dizia que a Atlântida ficava além das colunas de Hércules, o que hoje chamamos de Estreito de Gibraltar. Essa pista levou muitos a olhar para o Atlântico. Alguns acreditam que vestígios da ilha poderiam estar próximos das Canárias ou dos Açores, regiões com formações submarinas enigmáticas e relatos antigos de terras que afundaram. Em 2009, imagens de satélite do Google Ocean mostraram linhas retangulares no fundo do mar perto da África. Muitos pensaram ter encontrado a cidade perdida, mas a explicação oficial dizia ser apenas falhas de mapeamento. Ainda assim, o mistério permanece. Platão não falava apenas de uma ilha que afundou. Ele descrevia uma civilização poderosa, rica e tecnologicamente avançada. Um povo que teria dominado os mares, construído templos cobertos de metais raros e dominado forças que o resto do mundo ainda nem compreendia. Segundo Platão, Atlântida era maior do que a Líbia e a Ásia juntas. Seu império se estendia até o Egito e a Itália, e o seu exército contava com mais de 1 milhão de homens. Dizem que seus portos abrigavam navios colossais e canais artificiais, e que a cidade era formada por anéis concêntricos de terra e água, como se tivesse sido moldada pela própria geometria sagrada. Mas o que mais intriga os estudiosos é o que Platão não explicou totalmente. Ele falava de uma energia misteriosa que fluía pelo centro da ilha, uma força que abastecia templos, curava e, segundo alguns, poderia mover estruturas inteiras. Séculos depois, teóricos relacionariam essa energia a algo como o que hoje chamamos de eletromagnetismo ou energia cristalina. Há quem diga que Atlântida teria dominado o poder dos cristais, não como amuletos, mas como fontes de energia pura. No coração dos templos, brilhava um metal chamado oricalcum, descrito por Platão como o mais precioso depois do ouro. Curiosamente, arqueólogos encontraram em 2015, próximo a Sicília, lingotes de um metal perdido com composição próxima ao bronze misturado a zinco, exatamente como os antigos descreviam o orichalcum. Coincidência? Ou a primeira prova de que havia algo mais do que mito, nas palavras do filósofo?
Platão dizia que o primeiro rei de Atlântida era Atlas, filho de Poseidon, o deus dos mares, com uma mulher humana. Essa mistura entre o divino e o terreno deu origem a uma linhagem de semideuses, dotados de sabedoria e força sobrenatural. Alguns textos antigos sugerem que eles tinham aparência diferente, mais altos, olhos claros e habilidades mentais incomuns. Seriam metáforas da superioridade espiritual ou relatos simbólicos de algo que hoje chamaríamos de engenharia genética antiga? Atlântida prosperou por milhares de anos, mas com o tempo, seus reis se tornaram gananciosos, e o poder espiritual que os guiava se transformou em orgulho. Platão conta que os deuses decidiram puni-los. Em uma única noite de fogo e mar, a ilha desapareceu. Teria sido um cataclismo natural, ou, como alguns sugerem, uma autodestruição, o preço de brincar com forças que ainda não compreendiam. Mas será que tudo desapareceu? Há quem acredite que sobreviventes fugiram antes do desastre, levando consigo fragmentos de conhecimento, astronomia, arquitetura, escrita e o domínio das estrelas. Esses refugiados, segundo algumas lendas, teriam se estabelecido no Egito, na América Central e até no Tibete. O mesmo conhecimento que mais tarde ergueria as pirâmides e os templos das civilizações antigas. Curiosamente, o símbolo que muitos associam à Atlântida, o triângulo com o olho, reaparece em culturas separadas por oceanos e milênios. Para uns, um simples arquétipo espiritual. Para outros, um sinal de que a sabedoria atlante nunca desapareceu completamente. Apenas mudou de forma e talvez continue entre nós. Platão dizia que a Atlântida não era apenas uma história. Era um aviso, um lembrete de que toda civilização, por mais poderosa que seja, pode afundar quando esquece suas origens. Mas se o mito nasceu de algo real, talvez em algum lugar das profundezas ainda reste um eco da antiga Atlântida. No próximo vídeo viajaremos até o Egito e descobriremos se o seu conhecimento realmente veio de um continente esquecido.